Louvado seja o Senhor. A gente canta para levar o nosso louvor, a gente ora para levar a nossa oração a Deus, ao trono de Deus, mas no momento que vamos abrir a palavra, agora é o momento que o nosso corpo se aquieta, mas a nossa mente e o nosso coração tem que trabalhar bastante, porque devemos estar com os olhos físicos atentos ao pastor, e os olhos da fé, os olhos espirituais atentos, junto com os ouvidos espirituais, se assim podemos dizer, atentos ao ouvir a voz de Deus. O culto é uma grande comunicação com o Pai, onde nós falamos e Ele também fala. Amém? Nesses dias que antecedem a Páscoa, já está aí para o próximo domingo, então queremos meditar em alguns textos que vão nos levar a essa compreensão pascal. Quero ler o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Não é ainda o texto da crucificação, da ressurreição, mas disso nós vamos deixar para o domingo que vem. Então eu gosto de falar das coisas que estão, os preparativos para esse dia, algo que aconteceu antes, as questões que estão ao redor desse dia pascal. No texto de Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 39. 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Oremos mais uma vez diante do Senhor. Pai de amor, gratos por estarmos aqui, gratos por termos este livro escrito em nossas mãos, a Tua palavra que chegou até nós, e nós podemos assim ler, mas ouvir a Tua voz, que nos acalenta, que nos acolhe, que nos envolve, que nos ensina. E que nessa noite essa Tua palavra, ó Pai, nos possa curar, possa falar com as nossas emoções, tristezas e agonias, e possamos sair daqui com a cura do Senhor, com a restauração dos céus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Faço essa oração por cura, porque o tema dessa noite é: Deus entende a sua angústia. Amém? Nesse texto que antecede a prisão de Jesus, porque logo ao 47 Jesus é preso, e esse texto é muito conhecido quando falamos de oração. Aí Jesus ia ao monte orar, já falei, creio que eu já tenha pregado sobre isso. E eu gosto muito da palavra aqui, que até é grifado na minha Bíblia, para quem gosta de... Diz o texto: e saindo como de costume. Jesus orava costumeiramente, não era de vez em quando alguém chamava ele, não. Quando o celular tocava, não, e despertava, é hora de oração. Ele tinha o costume, não sei se diário, o judeu 3 vezes ao dia orava, mas era costume dele conversar com o Pai.
Mas o assunto hoje não é oração, né? Depois fala dos discípulos dormindo. Mas esse texto fala daquilo que Jesus já começou a sofrer, e ia alcançar o seu ápice na cruz, com a morte. E aqui começa a agonia, a tristeza do Senhor Jesus. Nesse texto, e se nós visitarmos os evangelhos, chamado de sinóticos, iguais, parecidos, que falam, que conta a história da caminhada de Jesus, temos esse texto em Mateus também e em Marcos. Se somarmos esses 3 evangelhos, a gente encontra como expressão do sentimento que Jesus tinha nesse momento, passamos por 4 palavras: tristeza, angústia, agonia e pavor. Nós temos estas palavras para expressar o que Jesus estava sentindo. Tristeza é uma palavra que nos dicionários não tem muita explicação. Tristeza é tristeza. Mas angústia é uma palavra que tem uma explicação um pouco mais profunda. Se formos buscar no grego, ela remete à mesma raiz da palavra, a base da palavra, depois os seus complementos. E aqui a angústia começa, do grego a palavra rademovel, e rade é de Hades, que é morte, lugar dos mortos. Então a palavra angústia, rademovel, é uma derivação de Hades. Ou seja, quem está angustiado está com um sentimento de morte à vista, sentimento de estou para morrer. Olha que sentimento profundo. Quem está com angústia está com um perigo eminente de morte. E é isso, gente, fala para você assim, ó, daqui 10 minutos você vai morrer. Você não entra no desespero. Você vai, qual é a sua reação? Jesus sabia que ia morrer, sabia que o Calvário lhe esperava. E agora pare e pense. Você já talvez tenha feito uma reflexão de quanto aqueles cravos machucaram o corpo de Jesus. Você já fez uma reflexão assistindo filmes e mais filmes de quanto Jesus foi machucado? Mel Gibson colocou sangue bastante naquele filme, né? Olha que teve sangue aquele filme. Uma das cenas que mais me impressionou foi quando ele estava sendo chicotado, né? No tronco, antes de aqueles chicotes com ganchos, que além de bater, quando voltava arrancando carne. Não era só o bater e machucar, ia, mas quando voltava os ganchos arrancavam carnes. Esse sofrimento do filme foi o que mais me chocou. Mas então ele estava vendo que não tinha saída. Mas já lá no Getsemane, ele faz a oração: Pai, o que eu tenho para passar é muito triste. O que eu tenho para passar é morte. Eu não quero mexer com esse negócio. Passa de mim esse negócio. Tem para outro não. Tem para outro não. Aqui a gente vê a humanidade de Jesus, né? Se a gente olhasse Jesus somente como Deus, por que ele ia sofrer? Entende? Mas Deus, na nossa teologia protestante, reformada, ele ao mesmo tempo que é Deus, ele é homem, ele é espírito, mas ele se encarnou, e esse é o mistério da encarnação de Jesus. E na sua humanidade, ele estava sentindo angústia. A agonia também tem um sinônimo de angústia, não vai
variar muito esse derivativo. Pavor, atônito, apavorado, angustiado ou horrorizado. Também remete à mesma palavra angústia, ao do Hades, mas aqui esse outro sinônimo, horrorizado, já vem um pouco de assustado, né? O negócio está pegando, estou nervoso, estou tenso. E dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o único que expressa um pouco mais dessa tristeza, dessa aflição, dessa agonia de Jesus, é o verso de número 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Depois também fala do seu suor se tornou como gotas de sangue. Tudo isso mostrando a cena do quanto o Senhor Jesus já estava sofrendo. Jesus sofreu em sua alma, no seu profundo dos seus sentimentos. Isso é muito bom. Ô louco, que frase é essa, pastor? Bom que Jesus, sim, porque agora Jesus, passando por isso, agora não fala na reflexão do texto, Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você está passando. Jesus sofreu, Ele também foi traído por Judas, por Pedro. Jesus sofreu. A humanidade de Cristo, somente seu corpo, não desejava a cruz, não desejava sofrer nem morrer. Quem deseja a morte é um suicida. Jesus não foi suicida. Ele foi uma entrega sacrificial do Pai que entregou ao Filho. Jesus resiste por 3 vezes, orando ao Pai: passa de mim. Também outro sinal de sofrimento, porque se fosse, talvez ele falava uma vez e já passava para frente, mas não, ele resistiu 3, estava difícil, resistir. Pai, vou orar mais um pouquinho, calma aí, Pai. Diz o texto que ele orou as mesmas palavras. Talvez ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Aí de novo voltou: Pai, passa de mim. Tem outro não? Oh meu Deus. Mas aí há uma crise resolvida somente, e muito rápida, porque rápida nesse processo de 3 horas, né? Tem gente que sofre crises dias e anos, mas essa crise foi resolvida em submissão à vontade do Pai. Jesus sentiu medo, dor, e teve que resistir. Segundo, no verso 38, não, estou no texto de Mateus, mas no verso de Mateus, capítulo 26, 38, Mateus 26, 38, diz o seguinte: então lhe disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha aí a palavra Hades, sentimento de morte à vista. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38. E eu quero tanto Mateus, Lucas e Marcos narram o texto, mas apenas o Lucas fala no verso 43
do capítulo 22, sobre o anjo. E aqui eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando a angústia profunda, não sei se você passou por uma angústia até esse ponto de morte eminente, possivelmente morte, mas Jesus, na sua humanidade, necessitou e dependeu de uma presença especial de Deus Pai, que enviou um anjo. Em Lucas 43, e lhe apareceu o anjo que o confortava. Tinha gente dormindo que não podia ajudar. Meus irmãos, Deus sabe o que você passou. Deus sabe o que você está passando, porque Ele já sofreu dores e sentimentos horríveis. No verso 43 do Evangelho de Lucas, quando cita o anjo, diz que Jesus não encontrou discípulo nenhum para orar do lado dele, para consolar, para confortar. Ele não teve companhia. Não oram comigo, venham, vamos orar. E desculpa a expressão, os preguiçosos continuaram dormindo. Talvez você não encontre amigo na madrugada para orar com você. Talvez você não encontre amigos e talvez nem irmão de igreja. Nessas horas é difícil encontrar. Estava entrando já à noite. Se de dia é difícil encontrar um amigo, imagina de noite. E aí as tristezas vêm, as angústias vêm, e você não tem com quem compartilhar. Nosso presbitério está preocupado com os nossos pastores. Alguns estão adoecendo psicologicamente, emocionalmente. Alguns deles se reservam demais, não abrem com o conselho, não têm um vínculo de amizade com o conselho, com os irmãos da igreja, mas também não buscam amizade fora, para ter com quem chorar, com quem orar junto. E aí as tristezas da vida, porque no mundo tereis aflições, e nós temos, faz parte do sofrer na vida humana, e não tem com quem encontrar e desabafar. Não sei se você já se sentiu assim. Jesus passou por isso, e a única forma dele se fortalecer com isso foi com a presença do anjo. Deus Pai envia um anjo para o confortar. Quando Deus fala no fundo do teu coração. Não sei se você já viu anjo, se já precisou da presença de um anjo para lhe confortar, mas eu sei que Deus fala contigo, no mais profundo do teu coração, e te conforta, amém? Eu creio que não precisa de anjo hoje. Se quiser vir, a gente agradece a presença e a visita, né? Mas não há necessidade, porque o Espírito Santo já está aqui, amém? Não precisa vir um anjo, o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Vocês são velhos, lembram da canção, hein? Tão certo como amanhã que se levanta. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus aqui, porque Ele disse: eu vou enviar o meu Espírito, não vou lhe deixar abandonado, vocês não ficarão órfãos, desamparados. Se você precisar dEle, Ele estará com você. Ele não te quer deixar sozinho nessa madrugada, não quer te deixar sozinho na hora do choro. Ele sabe que você, meu irmão, minha irmã, vai precisar dele, porque ele já precisou do Pai. Ele precisou
do Pai. E o Pai o consolou. Ele sabe o que você passa. Muitos talvez dizem assim um para o outro. As mulheres gostam de dizer para os homens: vocês não sabem o que é dor, vocês nunca pariram filho. É verdade, nós não vamos saber o que é isso. Mas Deus sabe a tua dor, porque Ele já passou por ela. Muitas vezes a gente só compreende o outro quando a gente passa pelaquela mesma situação. Então Jesus sabe a sua dor, porque Ele já passou por ela. Ele já passou pela agonia, pela traição, pela morte. Já passou pelo abandono, pelos açoites. Jesus sabe, e Ele, sabendo disso, não te desampara. Ele enviou o Espírito Santo para te consolar. Amém? Meus irmãos, o Senhor sofreu e conhece as suas dores. Ele sofreu e por isso enviou o Espírito de Deus para consolar os que choram. No verso 39 do texto de Lucas 22, em Mateus 39, do capítulo 26, é que eu estou com os 3 evangelhos, um do lado do outro, aí eu já não sei para que lado eu vou. Então, Mateus 26, 39, Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? No verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. No 42, meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça a sua vontade. A dor não levou Cristo ao desespero, mas levou à obediência e à dependência de Deus. Ficou gravado na minha memória, quando um amigo meu, na adolescência, sua namorada fica grávida, e o dia que ele ficou sabendo que ia ser pai, não sei porque ele teve uma reação muito engraçada e estranha. Ele saiu pela rua gritando. E saiu pela rua gritando, desesperado, não sabia o que fazer com aquela situação. E agora? Talvez seus 16, 17 anos. Imagina. Lembro desse meu amigo. E eu tinha a mesma idade que ele. Já pensou? Ele entrou em desespero e teve essa reação estranha. Diante da dor e diante de uma agonia profunda, qual é a sua reação? Para onde você vai? O que você faz? Cristo nos deixou este exemplo, que a agonia dele é profunda, sentimento de morte eminente, mas ele foi consolado pelo Pai. Mas antes mesmo deste consolo, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. O consolo de Deus e a presença de Deus e a nossa compreensão de que Deus está conosco tem que nos levar a esse sentimento e essa obediência. Pai, não é do jeito que eu quero, e se as coisas não estão dando certo ao meu ver, eu tentei, lutei, não consegui. A gente tenta de todo jeito ajudar Jesus, né?
A gente tenta fazer do nosso jeito, depois que quebra a cara, aí entrega para Ele. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas depois que quebrou a cara, antes de quebrar a cara, antes de sofrer um pouco mais, demasiadamente, quando vier a crise, você pode poupar um pouco de sofrimento, aprendendo com o Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Esse texto remete muito à oração dominical, né? A oração do Pai Nosso. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Faça a tua vontade, Senhor. Diz um filósofo antigo: as tragédias ensinam a verdade profunda de que por meio do sofrimento aprendemos que somos e qual precisamos, e qual posição nos é apropriada da vida. Vou reler. As tragédias ensinam a verdade profunda de que por meio do sofrimento aprendemos quem somos e qual posição nos é apropriada na vida. Através do sofrimento, nós reconhecemos que somos fracos, pecadores, necessitados de uma intervenção divina, necessitados desse Espírito Santo Consolador. Então, nos resta obedecer, nos prostrar e ficarmos submissos à vontade do Pai. O propósito do sofrimento humano também é melhorar o nosso caráter. Não perca a oportunidade de no sofrer sair ainda mais fortalecido. Amém? Para encerrar essa palavra, quero ler Provérbios 12, verso 1 e 13, 1. Provérbios 12, 1 e 13, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. 13, 1. Filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não entende a repreensão. Assim também é de Deus para conosco. Quando nós sofremos, temos uma grande oportunidade de nos achegarmos ainda mais com Deus. Quando sofremos, temos ainda mais uma oportunidade de aperfeiçoar o nosso caráter. Quando nós sofremos, temos aí uma oportunidade de aprendermos dependência de Deus. Quando nós sofremos e passamos agonia, mesmo que seja de estar perto da morte, que a gente não deixe de ser submisso a Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Será que diante da sua morte, não dos outros, da sua, você faria: Deus, pode me levar, seja feita a tua vontade? Faria isso? Eu faria. Se Deus quiser me levar, por que na última hora eu vou desobedecer Ele? Lutei a vida inteira obedecendo, porque a última eu vou fazer essa desfeita. Se Ele quiser me levar, então leve. Pai, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, nós temos que viver na dependência de Deus. E quando a gente sofrer, passar por agonias, saiba que o Espírito Santo está contigo. Deus não nos desamparou, mas enviou o Consolador para vos confortar.